A cultura tem se levantado com princípios e condutas que confrontam o povo de Deus, o povo da palavra, o povo de Cristo. E a resposta deve ser de enfrentamento. O cristão não deve se amoldar àquilo que está acontecendo, mas resistir. Hoje, continuando nessas reflexões, vamos ler o texto em 1 Samuel, capítulo 9, 1 Samuel no Velho Testamento, capítulo 9, e depois no capítulo 16. E depois leremos em 1 Timóteo, no Novo Testamento, e finalmente no Salmo 139. 3 porções da Palavra de Deus, ou 3 livros da Palavra de Deus, que leremos e serão o norte para a nossa reflexão nesta manhã. Mas pensando ainda em enfrentar a cultura, vamos recordar versos 1 e 2 de Romanos 12. O apóstolo Paulo escreve então já nas conclusões do livro aos Romanos, ou carta aos Romanos: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem a este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação, renovação da nossa mente, para não sermos amoldados pelo mundo. Agora, os textos para esta manhã especificamente, então, vamos começar com 1 Samuel, vamos ler a palavra de Deus em 3 livros da Bíblia. Que a palavra do Senhor encontre em você um coração e uma mente abertos. 1 Samuel, um livro histórico do Velho Testamento. E os trechos que nós vamos ler se referem ao rei Saul, primeiro rei de Israel. E a ação de Samuel, um chamado juiz no Velho Testamento, um profeta, e ele então é orientado por Deus para instituir Saul como o primeiro rei de Israel. Então a narrativa é sobre isto, sobre a ação de Samuel e Saul se tornando rei. 1 Samuel 9, 1 a 2, narra o seguinte: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Aí está a descrição física de Saul, o rei de Israel. Verso 2, então, descreve muito bem, claramente. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Que palavra usaríamos hoje para descrever Saul? Você pensou? Então fica com você mesmo, mas aí está. O tempo passa, Saul está no trono, e o fim não é um fim feliz. 1 Samuel 16, 7, narra o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel, o juiz, o profeta: não considere sua aparência nem a sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Que fim triste para Saul. Mesmo Samuel, que instituiu ele como rei, é este enviado com esta missão tremenda. Mais uma vez, o Senhor, contudo, disse a Samuel:
Não considere a sua aparência, a aparência de Saul, nem a sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, como o ser humano vê. O ser humano, o homem, vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Agora a carta de Paulo a Timóteo, um pastor, membro da sua equipe apostólica, que Paulo havia enviado para cuidar da igreja em Éfeso. Lembrando que Éfeso não estava no território de Israel, mas no território pagão, entre um povo que não conhecia a palavra de Deus, a grande cidade de Éfeso, hoje região da Turquia. Paulo escrevendo a Timóteo, orientando ele sobre como conduzir a igreja, orientar a igreja em Éfeso, entre outras coisas, ele diz este aqui: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Mais uma vez, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar ao Senhor. Então, modestamente, com decência e discrição, com boas obras. Salmo 139, verso 14, há esta declaração tremenda: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Fogo divino, chama divina, são expressões que se referem ao Espírito Santo. Há uma bela oração, que talvez alguns aqui conheçam, podem cantar, outros não conhecem, poderão aprender. É antiga, bem antiga, mas uma oração preciosa e uma oração relevante para nós nesses dias. Ouça e quem sabe cante, e aprendendo cante também. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza, amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza, amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Coloque-se em pé, vamos cantar juntos. Você já aprendeu? Cantemos. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza, amor. Ó, tu chama divina,
Mais uma vez, que a beleza de Cristo. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza, amor, ó, tu chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Pode se assentar. A última Copa, quando o Neymar participou da Copa, é-nos dito que ele levou 2 cabeleireiros com ele. Não um, mas 2. Haja cabelo. A coisa está séria, está feia, não tão bonita. O negócio de embelezar é tremendo nos nossos dias. Em 2023, o mundo dos cosméticos foi o mundo de 426 bilhões de dólares no mundo. Veja onde é que andam as coisas. Tudo para a questão do se embelezar, tratar a sua estética corporal. O impacto, a repercussão é tanto nos homens como nas mulheres. As mulheres sempre sentem um impacto maior, isso é histórico. Quando você visita museus lá no Oriente Médio, por exemplo, você vai ver coisas de 2000 antes de Cristo, por exemplo, e você vai ver lá colares que as mulheres usavam, outras joias. O impacto sempre foi maior nas mulheres. Nos nossos dias, essa questão de a igualdade de homens e mulheres é realmente uma coisa sem sentido. Há uma diferença. E aí certas coisas têm um impacto no homem, outras coisas têm mais impacto na mulher, mas na questão da beleza há uma repercussão maior na mulher. Mas não tem os homens também um dia de folga. Eles estão sobre um grande impacto, sempre tiveram, mas nos nossos dias também debaixo de uma grande pressão. A questão de tratar a beleza, se conformar também muitas vezes com como está a sua aparência, querer tratar. E aí surge então a indústria, por exemplo, de 426 bilhões de dólares. Deus tinha uma solução mais fácil. Conforme os anos vão passando, a vista vai enfraquecendo. E as rugas vão surgindo e não se vê. Era para ser assim. Mas, infelizmente, não seguimos a tática de Deus e sofremos um pouco mais. A verdade é que a estética corporal precisa ser enquadrada. Essa é a chamada da palavra de Deus para mim, para você nesta manhã, homens e mulheres. A estética corporal precisa ser enquadrada. Então, enquadre a estética corporal. Você precisa colocar ela no seu devido lugar. Precisa entender o lugar dela e colocar no seu devido lugar, porque senão haveremos de cair em caminhos que não são conforme a palavra de Deus e caminhos que vão fazer muito mal para nós e para o nosso testemunho também. É preciso começar como esse enquadrar, avaliando a importância. Qual é o lugar que devemos dar, avaliar a importância. O que é a estética corporal? Qual é o impacto dela? O que ela significa? Como devo administrar isto? Há 2 erros comuns. Um é que é chamado da positividade do corpo e o outro da negatividade. A positividade, ela vai chamar para um aceitar do corpo como ele é e se dar ao corpo e cuidar só do corpo, etc. São caminhos tanto de aceitação como o corpo é, e não ficar com complicações, ou então um cuidado exagerado, fora do controle. E há outro caminho que é a negatividade do corpo. Não, o corpo não tem importância, o físico não tem importância, e muitos crentes acabam pensando também nesse sentido. As duas coisas são erradas, tanto a positividade como a negatividade. A negatividade que os crentes abraçam não vem nas Escrituras, vem no pensamento grego,
que falava da distinção, uma dicotomia no ser humano entre espírito e físico, a matéria e o espírito, e a matéria era considerada como de segunda qualidade, sem importância, o espírito sim era importante, e muitos abraçaram isso como sendo uma espiritualidade cristã. E alguns crentes passam a ter um comportamento até parecido com Diógenes. Diógenes é esse filósofo que viveu lá na Grécia no 4º século antes de Jesus Cristo. E ele fundou uma escola, uma proposta chamada de cinismo. Essa palavra cinismo vem no grego, origina essa palavra cão. Porque Diógenes resolveu dar um fim na vida dele a todas as convenções sociais, inclusive de aparência e cuidado do corpo. Ele dormia muitas vezes num grande jarro de cerâmica, naquela época não havia, de metal, e como se fosse um tambor, se enfiava ali e dormia, com roupas de qualquer jeito, às vezes até nu, e cachorros inclusive ficavam em volta, porque ele comia ali como se fosse um cachorro quase, e era um homem inteligente, mas ele queria fazer um grande protesto contra todas as convenções sociais. E alguns crentes que se tornam crentes Diógenes, entendem que toda a convenção social é besteira, é tolice, inclusive a questão da estética corporal. Mas isto não é bíblica. Na verdade, a estética tem o seu lugar, a estética corporal, cuidar do corpo tem o seu lugar. Todos nós nos preocupamos com isso, não é verdade? Aquela pessoa que diríamos mais conservadora, e vai dizer, olha, você vai de modas aí para cá, para lá, isso é uma tolice, eu não me dou com isso aí não. Dá sim. Não há homem, por exemplo, que não tem um estilinho de corte de cabelo, seja para cá ou para lá. Por que ele escolhe esse estilo? Para ele é importante, ou não é? Diga para ele, vou raspar a sua cabeça. Ele vai pular para trás. Eu gosto desse jeitinho, eu vou sempre no mesmo barbeiro, porque ele corta desse jeitinho, etc. A verdade é que tem o seu lugar a estética corporal. Para o cristão tem. É legítima. Deus, nosso Deus, não é um Deus que disse, pensou e propôs, olha, meu negócio é feiura. Inclusive vou criar um universo muito feio. Vou criar seres humanos horríveis. Certamente não é o pensamento de Deus, é pelo contrário, as Escrituras nos falam que a criação é bela. Então precisamos abandonar tanto o erro da positividade, do culto ao corpo, centralidade do corpo, como a negatividade, dizer que não há nenhuma importância ao corpo. Sim, na saúde, cuidar da saúde é importante, e até a estética corporal tem a sua importância no devido lugar. Agora, quando se pensa em moda, temos que lembrar que moda tem toda uma relatividade cultural. Por exemplo, se você olhar para pensar, considerar a Idade Média, mulher nenhuma queria aparecer, mulher que pudesse, tivesse condição, fosse da nobreza, nenhuma queria aparecer bronzeada. Esse negócio, aliás, eu me lembro que eu morei no interior, isso então não só na Idade Média, coisa bem mais recente, quando havia as famílias que tocavam sítio de café, propriedades menores, não grandes fazendas. Então, a família que cuidava do cafezal, etc., todos os filhos, as filhas. E eu me lembro que as moças que trabalhavam no cafezal tinham um chapéu grande de palha, só ia para o cafezal trabalhar com mangas, camisa fechada. E era calor. Por quê? Porque não queriam ir passear na cidade sábado à noite, todas queimadas do sol. Qual era a questão na Idade Média e lá na minha cidadezinha da minha infância? Esse negócio de bronzear era para gente de menos, da classe social mais baixa, que trabalha no sol. Nobreza se apresenta branquinho, lisinho, não é? E então, era um critério. Hoje, já há uma total fixação no bronzeamento. Veja como as coisas vão se mudando de tempo em tempo em termos da cultura. As mulheres da Idade Média, na Renascença, você vê nos quadros, havia uma preferência por formas mais arredondadas. Nos nossos dias é o contrário. Há uma rejeição disto. Nós temos a moda das calças,
que primeiro veio para os homens e hoje já é moda comum para as mulheres. Houve uma transição lenta, houve rejeição até que se tornou normal. Mas não foi assim no passado. Nos tempos bíblicos, por exemplo, do apóstolo Paulo escreve aqui, eram túnicas, haviam as túnicas para a mulher e as túnicas para os homens. Não eram túnicas iguais, todo mundo reconhecia, essa túnica de mulher, essa é para homem, mas eram túnicas. Então aí vai a dinâmica da relatividade cultural quanto aos estilos, em cada época, em cada momento. Mas essa relatividade cultural não quer dizer que não haja uma objetividade, uma questão absoluta de princípios. Princípios que permanecem os mesmos, não importa qual seja a moda, a estética corporal que esteja em vigor. A objetividade de princípios está aí, é isso que as Escrituras estão nos ensinando e temos que prestar atenção. Há uma forma decente e há uma forma indecente. Há uma forma decente e há uma forma indecente. Há uma forma que é relacionada a um bom nível moral e há uma forma que é relacionada a um nível imoral. Isto não muda, não muda. Dentro da linguagem que há na cultura, nós podemos sempre, em todos os lugares, sempre tem uma linguagem daquilo que é decente e daquilo que é indecente. Em qualquer cultura que você for, você vai encontrar a moda indecente e a moda decente, não importa a variação que exista entre as pessoas e na cultura. O apóstolo Paulo vai falar dos princípios, por exemplo, da modéstia e das boas obras, que devem estar na pessoa e refletir no seu exterior também. A narrativa de 1 Samuel fala de Deus estar vendo o coração. Isto é, o que é que está lá dentro, que certamente há de refletir fora. Saul refletiu fora comportamentos reprováveis. Mas de onde vieram esses comportamentos? Do seu coração, diz o texto. Então a moda tem a sua relatividade, mas os princípios da palavra de Deus devem ser interpretados em cada cultura, em cada época, conforme as modas aí estão. O que é digno, o que é decente e o que não é. A questão e a pergunta então é esta: qual é a mensagem da minha estética corporal, seja roupa ou cabelo, seja o que for? Qual é a mensagem que dentro da minha cultura eu estou transmitindo às pessoas? Quando eu me visto desse jeito, me arrumo desse jeito, eu cuido da minha aparência, da minha estética corporal desse jeito, o que é que eu estou dizendo para as pessoas à nossa volta? Na nossa cultura, como em qualquer cultura, a aparência, a estética corporal é uma linguagem, é uma mensagem, há uma leitura. Quando as pessoas veem minha aparência, meu jeito de apresentar, minha moda, minha vestimenta. E o que é que elas estão ouvindo de mim? O que é que eu estou pregando para elas? O que é que eu estou comunicando? Qual é a mensagem? O apóstolo Paulo fala para as mulheres que elas não devem estar vestidas com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Não é com roupa. Quanto que é roupa cara? O apóstolo Paulo não deu valor. É difícil. Precisamos entender o que está acontecendo. Aqui está, como eu disse, Timóteo pastoreando uma igreja em Éfeso. Uma igreja no meio da cultura, não cultura do culto de Israel, mas uma cultura grego-romana, que era até uma cultura que aprovava uma porção de perversões morais. E quando ele escreve isso, o que é que ele está falando aqui? Ele está falando do que acontecia na cultura fora da igreja, e que certamente algumas mulheres convertidas dessa cultura ainda tinham problemas nessa área e vinham para a igreja como? Essa descrição aqui, tranças com ouro, pérolas, roupas caras, é a verdadeira perua. Aparecia na igreja, cheio de coisa, badulaque para todo lado, fazendo até barulho, porque era assim na cultura fora. E é sobre isso que ele está falando.
Qual é a mensagem dentro da cultura, da forma que eu estou me vestindo? Indignidade, pensando, por exemplo, no caso que orientação às mulheres, verdadeira perua. A mensagem é: eu sou leviana, eu sou sedutora, estou atrás de tudo que é homem que eu puder abraçar, sou uma sirigaita. A roupa fala, a roupa fala. A forma que eu me arrumo, me cuido, tem uma mensagem. O que é que diz sobre mim, o que está no meu coração, Saul? O que é que está lá? Na roupa aparece. Saul manifestava o quê? Um homem desonesto, um homem infiel. Tudo isso era manifesto, porque estava no seu coração. Então, homens e mulheres, se nos perguntar, esta roupa fala do que no meu coração? As pessoas não conhecem meu coração, só o Senhor conhece. Mas elas podem saber muito do meu coração, vendo a forma com que me apresento. Quando eu compro as minhas roupas, quando eu procuro ver um cosmético, etc., que tipo de coisa estou buscando. Então, a apresentação pode ser de indignidade, ou pode ser de dignidade. Aliás, passo um conceito aqui para homens também, mas mais para as mulheres. Como eu já expliquei, há uma carga maior sim, não há como fugir disto. Mas para os homens também. Mulheres, deixe-me dizer, até como homem, se alguém não lhe disse, se o seu marido não falou, seu pai não falou, se seus irmãos não falaram, eu vou falar. Tem duas formas de você ser atrativa. Todo mundo vai olhar para você. Tem duas formas. De uma ou de outra você vai chamar a atenção. Uma é pela sua desvalorização. Eu uso uma roupa que diz para todos os homens, e as mulheres olham também. Entre as mulheres, já disse, são diferentes, homem e mulher prestam muita atenção como as outras mulheres estão vestidas. Eu me visto, me apresento, cuido de mim, da minha estética corporal, de uma forma que todo mundo olha e diz: essa aí parece que quer ir com qualquer um a qualquer hora. É a tal do sexy. Estou aí como oferta pública. Como oferta pública. E essa é a ênfase mais promovida pela mídia, ou não é? E joga sobre os jovens. Mensagem terrível. E então, todo o sistema diabólico, satânico, pega-se uma mulher bonita e coloca-se na mídia, paga-se milhões para ela. Até hoje eu não entendi por que algumas cantoras têm que cantar sempre com uma roupa que é mais estilo de um maiô. Qual é a questão da música com vestir como fosse para a praia? Não tem sentido isso? Ou tem. E aí, então, depois essas que faturam esses milhões são diabolicamente usadas para todas as mulheres comuns acharem que também têm que andar como elas andam. Sexy. E qual é a mensagem? E às vezes pessoas até de caminhos simples andam pela rua e chamam atenção, mas chamam atenção pela sua desvalorização diante dos olhos masculinos especialmente. Não faça isso com você. Não caia nessa armadilha. Mas há um outro jeito. A mulher não deve chamar atenção, sim, se ela chamar atenção não pela sua desvalorização, mas pela sua valorização. Olha aquela mulher, como ela se porta, como ela se veste. Ela é atrativa pela dignidade da forma dela ser. No coração, nas maneiras, nas atitudes e na vestimenta, é uma mulher diferenciada. Essa mulher chama atenção pela sua valorização e não pela sua desvalorização, transmitir ser barata. Preste atenção nisso quando você for à loja, garotas, preste atenção nisso. Palavra de amigo, não palavra de inimigo. Há um jeito de você estar na moda, ser bonito. Nós não cremos aqui na negatividade do corpo, a Bíblia não ensina isto. Ninguém deve, em nome de ser espiritual, andar daquele jeito. Mas há uma forma de se vestir de forma que você seja atrativa, bela, se valorizando. Entendeu? Espero que sim. Aliás, deixe-me dizer os 3 M's importantíssimos quanto às nossas vestimentas. 3 M's, não se esqueça dos 3 M's. O primeiro M é moda. Nenhum de nós tem que andar, não sei qual é a palavra agora, mas antigamente a palavra era cafona.
Quem riu um pouquinho, você já sabe a idade. Qual é? Fora de moda. Feio. Como se isso tivesse uma virtude espiritual. Que o crente ficasse mais crente. Porque ele anda de um jeito totalmente sem uma harmonia, uma estética corporal, de apresentação. Isso aí só traz uma chacota. Não melhora nada o testemunho cristão. Moda tem o seu lugar. Mas ela precisa ser filtrada numa série de formas que eu já comentei aqui. E aí vem a outra questão que é o meio. Onde é que eu vou usar essa roupa? Quando eu compro um shorts de natação, ou a mulher compra um maiô, isto é comprado para usar ou na beira da piscina ou na praia. E não há problema. Nenhum de nós olha um homem só de shorts na praia e diz que indecência isso aí. Por causa do meio. É o lugar para isto. A mensagem é outra mensagem. A dignidade. A mulher de maiô na praia. A dignidade. É a moda para a praia. Então o meio, a função, precisa ser observada. Você não vai vir de maiô, de shorts na igreja. Eu diria que nenhum de nós vai usar shorts de natação sem camisa ou maiô na Praça Raul Leme. Será uma outra mensagem diferente da praia. Então, o meio e a função é preciso observar. Observar com cuidado. Creio que aí 2 meses atrás, fui assistir um concerto clássico lá na Sala São Paulo, na cidade de São Paulo. Até alguns irmãos da igreja foram também. E lá estava o público, casa cheia, e a orquestra tocaria. Não era um público que se apresentava como sendo aquele da alta e tudo, mas não vi ninguém ali, por exemplo, de bermuda e shorts. Por quê? Não é um lugar para isso. Bermuda e shorts, talvez quando for num shopping no dia de calor, for num piquenique, etc. Tudo tem o seu meio apropriado. Primeiro M, a moda. O segundo meio. É ridículo quando não se faz a leitura do meio. E a mensagem que transmite é terrível. 3 M's. E o terceiro M é o do molde. Meu irmão, minha irmã, não é toda a moda que vai ficar bem para você. Esse negócio de ver na mídia e querer copiar, eu lamento. Quantas mulheres se expõem ao ridículo. Especialmente mulheres, mas homens também. Há um dos nossos pastores está sempre falando, em vez de quando ele cita, não sempre, ele nota os pastores da chamada calça apertada, que marca tudo. Pastores, na internet está cheio, segundo ele, está cheio de pastor de calça apertada. O molde. Há coisas no seu corpo que essa roupa deveria disfarçar e não enfatizar. Estou dando uma dica aqui de equilíbrio. Não é uma aula de beleza, aqui eu não entendo disso, mas de equilíbrio e bom senso na questão de se apresentar. A palavra de Deus nos chama, então, a avaliar a importância da estética corporal. Se nós vamos enquadrá-la, nós precisamos avaliar corretamente. Ela tem o seu lugar. Que lugar? De que forma? Nós não podemos ser levados simplesmente por aquilo que estão dizendo que deve ser. Todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer também. É essa moda, é assim que se veste. Veio, eu adoto. Alguns de vocês já me ouviram falar, eu vou dizer mais uma vez. Lá na década de 70, eu estava lá na plena juventude. E o cabelo meio comprido. E eu me lembro que eu já pregava em muitas igrejas em São Paulo. E às vezes eu ia de moto, e cabelo comprido, e eu tinha que pôr o capacete. E quando chegava lá na igreja para pregar, o capacete fazia aquele efeito no cabelo, o cabelo comprido. E eu fico imaginando hoje o que os crentes ali, eu chegava com um pregador visitante, o que eles pensavam? O que esse rapaz aí fazia aqui? Mas eu também já vi fotos minhas com a calça boca de sino. A calça que eu tenho hoje seria totalmente inviável naqueles dias. Naqueles dias, na escola,
Uma das conversas era: quantos centímetros tem a boca da sua calça? E eu me lembro, colegas meus que tinham a boca maior do que o sapato, bem maior. Eu não cheguei nesse ponto porque em casa tinha uma orientação que não permitia exageros. Mas eu tive minhas bocas de sino. E eu vi uma foto minha, lá na minha juventude, com boca de sino. Pareço um débil mental. Jovens, me ouça aqui, cuidado, preste bem atenção. Cuidado com moda permanente. Eu vejo essa onda de tatuagem aí, esse pessoal não sabe o risco que está correndo. Em muitos sentidos, mas deixa eu dizer nisso aqui. Eu já vivi bastante para saber que moda passa. Moda passa. Fico contente porque aquelas calças nem sei onde estão mais. É muito fácil, calça é fácil de jogar fora. Tatuagem já não é assim. Mas enfim, é preciso pensar muito no molde para se enquadrar a estética corporal, ter equilíbrio. E então, enquadrando e avaliando a importância, liberte-se da opressão, resista à opressão, porque a opressão é grande. Eu já falei que a opressão está aí e mulheres são mais castigadas. Como há uma opressão sobre as mulheres, eu sinto pena das mulheres, porque a opressão é grande demais. Nos nossos dias, com essa indústria de bilhões, é terrível, é terrível. Mas não é somente as mulheres, os homens estão sob esta opressão e sofrimento também. Em 2023, 78 bilhões foram gastos em cosméticos para homens. O mundo do negócio foi de 78 bilhões. Os homens estão sofrendo também. E agora ele tem que escolher um estilo. Tem o clássico executivo. Qual é o seu tipo? Clássico executivo. Ou talvez é o urbano. Talvez é o meu estilo, minha vestimenta, meu cabelo, é o street. Não, eu sou metrosexual. E daí por diante, agora os homens têm que ficar optando para onde é que vai. Homem pegando revista para escolher o seu estilo e levando talvez até lá para o seu salão de cabeleireiro. Eu quero assim. Homens também debaixo de uma grande opressão. É preciso notar que a opressão está no ar. Você está percebendo isto? Você percebe isto ou não? Você sente? Você está se sentindo acuado? Se você vai enquadrar a estética corporal, você tem que tomar nota, porque você não vai sendo apertado, e você vai ser moldado, e você não percebe. É aos pouquinhos, vai, e você vai se entregando. Como os homens estão sofrendo. Uma organização de aconselhamento nos Estados Unidos, chamado Soluções Curadoras, o nome da organização, Soluções Curadoras, escreveu um artigo, um dos especialistas ali, na área dos dramas humanos, escreveu um artigo, A Epidemia da Imagem do Corpo, e diz o seguinte: graças às imagens irrealistas de corpos postados na mídia, a autoestima dos homens está no nível mais baixo já visto. O estudo que eles fizeram revelou que os homens, exatamente como as mulheres, estão infelizes com seus corpos. Note a opressão que está no ar. O Instituto Nacional de Saúde, uma organização lá da área de saúde do governo americano, apresentou um relatório, um estudo e pesquisa alguns anos atrás. Deixa-me dizer, de alguns anos atrás, se o que eles dizem, e esse artigo que eu li agora também, de alguns anos atrás, se era assim alguns anos atrás, imagina como é que está hoje, a opressão. Este material do Instituto Nacional de Saúde americano diz: a exposição às imagens idealizadas de corpos masculinos tem um significativo impacto negativo na satisfação dos homens quanto a seus corpos. Veja o que estão fazendo com você, homens, mulheres também. Estão lhe tornando pessoas miseráveis, tristes, arruinadas por dentro, por causa dessas imagens idealizadas que não pertencem à realidade. Opressão tremenda. Opressão que
apresenta uma padronização inviável. Lá vem, por exemplo, uma dona na mídia, uma dona lá na televisão, vira vedete, estrela, etc. E ela tem lá o corpo dela, o jeito, a aparência dela, e todo mundo agora tem que ser igual a ela. Não é assim, Deus nos fez de uma forma admirável, diz o Salmo 139, não somos iguais. Mas querem nos padronizar, aqui está o modelo, e você vai gastar tudo o que tem para ser igual àquela dona, ou quem sabe o homem para ser igual àquele sujeito, aquele artista que viu lá na mídia, seja lá quem for, e nunca vai conseguir. É uma padronização inviável, por isso que é opressor, é muito opressor. Aí a pressão então é pelo quê? Pelo impossível. Nós nos tornarmos aquilo que nós não somos e não temos. Não vamos ganhar nunca essa luta. É impossível, vamos ficar escravos debaixo de pressão, pressão, pressão. Nós temos a inteligência artificial nos nossos dias, mas já muito antes, bom tempo atrás, começou a beleza artificial. A beleza artificial, que busca o impossível. Uma das coisas é a cirurgia plástica, que agora não é coisa de mulher só, é uma mulher e homem, cirurgia plástica. Não quero aqui fazer a tese contra toda a cirurgia plástica, talvez se for algum detalhe que vai embelezar, realçar aquilo que você mesmo já tem, pertence a você, talvez podemos discutir aí. Mas, com que se parece uma mulher de 65 anos, por exemplo, 60 anos, que fez umas cirurgias plásticas radicais? Com que ela se parece? Com uma jovem de 20 anos? Não, ela se parece com uma mulher de 65 que fez plástica. É isso que a aparência dela diz. Cuidado com a opressão, que vai levar você a caminhos e perseguições tolas. Grande drama da opressão é a beleza ditar o estado do meu espírito, do meu coração. Eu vou me sentir muito bem ou muito mal, dependendo da questão da minha estética corporal. Se este for o caminho, você será sempre infeliz, ou não. E é isso que querem fazer, nos colocar debaixo da opressão, porque aí nos tornamos fregueses de uma grande indústria. E, como filhos de Deus, não experimentamos a paz e a alegria que Deus pode dar ao nosso espírito. E o diabo, através de usar a indústria, nos rouba de tudo isso. A opressão nos leva à escravidão da idolatria do corpo. Cuidado, meu irmão, a linha é minha irmã, a linha é fina e fácil de cruzar entre ter uma estética corporal, saudável, cristã, e ir mais longe e começar a adorar, a idolatrar o seu próprio corpo, a sua aparência, a sua estética corporal, virar o seu ídolo. Narcisismo tão presente. Na história da Branca de Neve, a rainha má, feia, sempre ao espelho, perguntar o quê? Espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? É isso que está acontecendo com você toda manhã, não deixa acontecer isso. Porque a idolatria da estética corporal tomou conta de você. Aquela rainha saía sempre revoltada cada vez que conversava com o espelho. Que não seja essa a sua experiência. Deus é quem pode dar a direção do seu interior e pode responder àquilo que você precisa. A beleza, a estética corporal, a indústria da estética corporal nunca vai poder lhe dar isso. Enquadre a estética corporal, situe, note a opressão, preste atenção na batalha para resistir. Mas como então? Como resistir e enquadrar bem? Priorize o espiritual. Priorize o espiritual. Que espiritual? Nos nossos dias fala-se muito de espiritualidade, e quando se fala em espiritualidade, está se falando da pessoa se voltar para ela mesma. Esses são os caminhos. Toda essa conversa de espiritualidade. A
A palavra de Deus, muito antes dessa onda de espiritualidade dos nossos dias, a palavra de Deus já há milênios nos fala da verdadeira espiritualidade. Espiritual tem a ver o quê? No meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus. Esse é o espiritual da palavra de Deus. Priorize isto. Aí é que está toda a sua âncora. Aí é que está a resposta para a sua paz, a sua alegria. Você não vai encontrar isso através da opressão, da estética corporal no mundo. Está em você acertar-se com Deus, o seu coração. Priorizar o espiritual. A beleza ou a estética corporal nunca vai redimi-lo. Nunca vai redimi-lo dos seus erros, dos sentimentos errados, dos seus equívocos interiores, da sua culpa. Não há redenção. Somente Jesus Cristo na cruz pode nos redimir, nos levando ao encontro com Deus, a paz e a alegria no Senhor, naquilo que nós somos, naquilo que Ele nos dá, da forma que Ele nos criou. A redenção é impossível. Inclusive é verdade que a estética corporal, do ponto de vista espiritual, ela vai ou lhe iludir, mas também se você tiver uma estética corporal correta e aceitável do ponto de vista cristão, isso também não quer dizer que você vai se tornar mais espiritual só pela estética corporal. É preciso priorizar o espiritual se vamos enquadrar e não sermos enquadrados pela estética corporal. O erro da idolatria, da positividade do corpo precisa ser resistido, crucificado com Cristo. Não mais ídolos no meu coração. Há um estilista britânico chamado Gok Wan, homossexual, e os homossexuais têm uma tendência a ter uma visão de positividade do corpo, eles são muito ficcionados no corpo. E ele então oferece uma metodologia para as mulheres se aceitarem melhor. E ali no estúdio dele, então, debaixo de certas luzes especiais, as mulheres podem irem nuas para criar uma aceitação, uma positividade do corpo. Idolatrar o corpo, idolatrar a estética corporal será um caminho de tristeza, sempre insatisfação permanente. Com quem é que nós estamos concorrendo? Aonde queremos chegar com isso? Não chegaremos à paz e à alegria, somente no Senhor encontramos. É preciso, então, um equilíbrio emocional que vem de uma solução espiritual. Ser restaurado pela graça de Deus. Cristo morreu a minha morte. Com Ele eu morri. Com todas as ideias mundanas que são contrárias àquilo que Deus quer e tem para mim. Tudo isso foi crucificado com Cristo. Nasci para uma nova vida. A redenção minha vem desta graça de Deus em Cristo. Cristo morreu por mim. A minha redenção, a redenção do meu íntimo, do meu coração, do meu estado de ser, não vem de uma dada beleza, uma estética corporal. Nunca chegaremos ali. Precisamos entender e buscar e priorizar o que é a beleza espiritual. Essa é a preocupação dos textos do apóstolo Paulo. As escrituras não estão interessadas em ditar moda, mas os princípios que devem reger o nosso coração. O Senhor vê o coração. Esse é o importante. Esse é o supremo. O meu coração está em sintonia com Deus ou não? Está alinhado com Deus ou não? O meu coração está escravizado, sofrendo com a estética corporal e a idolatria do corpo? Por isso a palavra que precisamos atentar para homens e mulheres, ainda que escrita para mulheres, é esta: modestamente, com decência, discrição, com boas obras. Essa é a beleza maior, é a beleza espiritual. Essa realmente impacta eternamente. Então, pensando na beleza espiritual, em priorizar o espiritual para enquadrar a estética corporal, precisamos colocar o relacionamento com Deus acima do nosso corpo. Precisamos verificar que o nosso relacionamento com Deus, a questão espiritual para nós, é quem dita a minha estética corporal. Quando eu vou fazer uma coisa simples, comprar uma roupa, tenho que pensar diante de Deus: essa roupa, qual é a linguagem do Senhor? Essa roupa é coerente com aquilo que eu sou em Cristo ou não? E aí,
Não é uma questão de dizermos, pode ter 3 centímetros, menos 3 centímetros, pode ser azul, não pode ser azul, tem que ser... É uma questão de um princípio que você tem que julgar a cada momento, porque a moda, inclusive, vai mudando. Mas a pergunta é a mesma, o princípio é o mesmo. Senhor, no meu relacionamento contigo, o coração, esta vestimenta é aceitável? Vai falar de quem eu sou em Cristo? Essa vestimenta, as pessoas vão ver e vão pensar o quê? E então encontrar descanso. Quanto à estética física, há um ponto de parada, porque se não for, aí nunca vamos encontrar, vamos ser sempre atormentados. A libertação em Cristo. E acima de tudo, a minha forma de me apresentar fala do meu coração. Esse é um testemunho diante das pessoas. É um testemunho da minha vida, do meu coração em Cristo. É um testemunho que glorifica a Deus. A música fala que a beleza de Cristo se veja em mim. É essa beleza prioritária e que deve ditar a beleza do meu corpo também. Da minha aparência. A beleza de Cristo refletida, inclusive, na forma de eu tratar o meu corpo. A minha estética corporal. Belos. Crente tem que se vestir de forma horrível. Onde é que encontramos isso? Crente tem que se vestir de forma assanhada. Onde é que encontramos isso? Crente tem que se vestir de uma forma que a beleza de Cristo se veja ali. E certamente Cristo não vai nos levar para sermos as pessoas mais mal apresentadas deste mundo. Mas essa beleza do exterior deve ser reflexo de uma beleza do meu coração, do meu relacionamento com Deus. Beleza de Cristo em mim é redentiva, me resgata da opressão, da idolatria, dessa escravidão, é libertadora de todos os caminhos errados, inclusive da estética corporal e de todos os outros pecados e erros discordantes de Deus que possa estar na sua vida. O encontro com Deus no Cristo crucificado liberta hábitos ruins, liberta pensamentos ruins, liberta. O encontro com Deus na cruz, através de Cristo, morte, morro para os caminhos do mundo, os caminhos contrários a Deus, os pensamentos contrários, e saio dali para uma nova vida no Cristo ressurreto, transformação. Transformação não pela indústria dos cosméticos, mas transformação pela obra de Deus em Cristo. A beleza de Cristo se veja em mim. Vamos orar.